Bora lá, pessoal. Mais um dia finalizando hoje por aqui. Falta aí 50 minutos para o pregão fechar hoje. Para mim, hoje foi um dia de stop, pessoal. Depois de uma boa sequência de gains, hoje eu acabei fazendo apenas um trade no dólar. Tá? Peguei uma venda no começo da manhã e acabei sendo estopado. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiro aqui a minha visão do índice, depois a gente passa para o dólar, tá? Pessoal, o índice hoje, ele abre aqui, ó, com esse candle de ignição comprador. Tá? Um candle aqui, ó, praticamente sem gap hoje, tá? Então ele já abre aqui e entra um fluxo comprador bem interessante, tá? Dando continuidade nesse movimento de correção aqui do final do pregão de ontem, tá? E pessoal, a gente percebe que ele falha topo, né, duas vezes aqui nessa região, né? Os vendedores acabaram segurando muito bem essa região. Muito por conta de que, se a gente puxa um Fibo, ó, da mínima de ontem com a máxima de ontem, aqui era a região de 61.8, tá? Então os vendedores acabaram segurando o mercado, fazendo topo aqui nessa região, tá bom? Depois que o mercado falha topo aqui nessa segunda vez, a gente começa a iniciar uma estrutura de baixa aqui. Olha só, primeiro o mercado faz esse pivô de baixa, depois, ó, acaba fazendo alguns pivôs de continuidade de movimento, né? Então, deu início aqui a uma estrutura bem clara de baixa, tá? Ativando alguns alvos de Fibo pra gente. Primeiro alvo de Fibo que daria pra gente trabalhar seria o do pivô, ó. Pegando essa máxima, com essa mínima, ó, o mercado falha topo aqui no 50% de retração e perde o fundo depois. Então aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Daria pra gente trabalhar também, ó, pegando esse topo com esse fundo, né, considerando isso aqui como uma pernada só de baixa e aqui a retração, tá? Se a gente trabalha com essa possibilidade de alvo, aqui seria o primeiro alvo, tá? Exatamente aqui, onde foi a região da mínima do dia de hoje, né? Outra possibilidade, pessoal, seria o espelhamento aqui também, ó, pegando essa máxima, esse fundinho aqui anterior, ó, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, tá? Então nessa região, se a gente tem esse segundo alvo de espelhamento do intraday com esse primeiro alvo do pivô, olha só, a gente tem essa confluência aqui de alvos de Fibo, tá? Tanto do 100% aqui desse espelhamento, quanto do primeiro alvo, ó, desse pivô de baixa, tá? Então era natural o mercado acabar sentindo essa região aqui pela confluência de alvos de Fibonacci, tá bom? O mercado até está testando essa região aqui de novo, né? Lembrando que falta aí 45 minutos ainda para o mercado fechar. Vamos ver se ele vai conseguir passar dessa região ou não, tá? A gente tem essa região bem definida aqui de suporte por enquanto, beleza? Depois que o mercado chega nessa região, pessoal, ele até faz um movimento de correção, ó. Se a gente pega a máxima do dia com essa mínima aqui, ele chega perto aqui, ó, do 38.2, nem chega a pegar na retração, e agora, né, tá finalizando o dia aqui, dando continuidade no movimento de baixa, tá bom? Então um dia aqui que deu boas oportunidades, principalmente nesse movimento de baixa aqui, tá? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos de entrada aqui pelo gráfico de 5 minutos. Olha só, na minha visão, ó, esse candle aqui foi um gatilho válido pela falha de topo no 61.8 e por ser a segunda falha, né? Já tinha falhado uma vez, falhou a segunda vez, confirmando a força da região, tá bom? Depois, na continuidade de movimento, ele deu algumas oportunidades, ó. Tanto nesse candle quanto nesse. Depois, nesse candle aqui e por último aqui, tá? Aqui já ficaria um pouco mais complicado de vender, porque já ia estar na cara de alvos de Fibo, tá bom? Se a gente dá um zoom out também, pessoal, a gente também tinha, ó, esqueci de falar para vocês, essa retração aqui, ó, desse 61.8, né? O mercado até chegou a testar esse 50% primeiro, fez preço, voltou, testou o 61 e chegou a trabalhar abaixo desse 61, né? Não conseguiu dar continuidade no movimento, agora está querendo perder de novo esse 61, porém, ó, esse 50% macro fez preço uma vez no dia de hoje, junto com o fundo de ontem, e esse 61.8 macro aqui, ó, que a gente teria pelo gráfico diário, olha só, que seria desse fundo isolado com esse topo, acabou fazendo preço aqui, tanto 50% quanto o 61 dessa retração, beleza? Aproveitando que a gente já está aqui no gráfico diário, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Formação de um possível 1-2-3 de venda, tá? 1-2-3 de venda aqui bem claro, ancorado pela média móvel de 9 aqui do diário.
tá? Então, padrãozinho de 1, 2, 3 de venda. Se a gente perder essa mínima de hoje aqui, a gente muito provavelmente vai ter continuidade do movimento de baixa, tá? Um volume aqui alto no dia de hoje, a gente começa a ter uma chance interessante do mercado vir buscar novamente essa região de fundo aqui anterior, beleza? E BOV, pessoal, também 1, 2, 3 de venda ancorado aqui pela média móvel de 9, né? Vamos ver essa retração aqui do IBOV. Ó, pelo IBOV a gente também pegou esse 61 hoje, né? Se a gente perde a mínima de hoje, a gente também começa a ter uma boa oportunidade de vir buscar esse fundo aqui anterior dos 97 mil pontos, tá bom? Dólar, pessoal. Dólar aqui, ó, que foi aonde, deixa eu pagar esses estudos, foi aonde eu acabei tomando stop hoje, né? Acabei pegando uma venda nessa região, o mercado andou mais que 1 para 1 do meu retorno a favor, porém acabei não protegendo a operação, o mercado voltou e me tirou, tá bom? E me tirou no stop, né? Não tirou nem no 0 a 0, foi stop mesmo, tá bom? Pessoal, o dólar abre aqui nessa região com gap de baixa, um gap aqui de mais ou menos 18 pontos, dá continuidade nesse movimento de baixa, chega aqui na região da VWAP do dia anterior, dá uma travada, né? Se a gente puxa um FIBO aqui também de mínima com máxima de ontem, a gente percebe que ó, ele cravou 61.8 aqui de retração, né? Entrou um pouco de força compradora, depois ele ancora aqui nas médias móveis menores, ó, de 9 do 5, e dá continuidade no movimento de baixa, né? Nessa região aqui, ó, ele começa a sentir exaustão, né? Os vendedores começam a sentir exaustão nesse ponto, né? A gente percebe aqui a segunda falha de fundo aqui nessa região, e o mercado começa a reverter a estrutura, né? Começa a fazer aqui uma estrutura um pouco mais ascendente, tá? Chega nessa região aqui, pessoal, ó, e a gente tem uma segunda falha de topo nesse ponto. Inclusive o mercado fazendo aqui, ó, deixando aqui um topo mais baixo que o anterior, tá? Se a gente puxa a FIBO desse movimento de baixa aqui, ó, pegando máxima de ontem com esse fundo, aqui era uma região também de 61.8 e de troca de polaridade, tá? Toda essa região aqui. Então aqui era um bom ponto de interesse vendedor, tá bom? E o mercado inicia aqui, ó, faz um pivô de baixa, um pivô de reversão aqui nesse ponto, e inicia um movimento de baixa aqui no final da tarde, tá bom? Se a gente trabalha com os alvos desse pivôzinho de baixa, ó, pegando esse topinho com esse fundo, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo mais abaixo, tá? Pegando espelhamento, ó, desse topo com essa região de fundo, aqui seria o primeiro alvo, tá? E o último espelhamento maior desse topo com esse fundo aqui, o alvo seria aqui mais abaixo, tá? A gente está testando agora uma região muito importante, que é a região, ó, de mínima de ontem, tá? Então, o mercado está no momento aqui numa região de suporte. Vamos ver aí como que vai finalizar o pregão, se vai perder ou não essa região, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos do dólar. Vamos lá. Na continuidade desse movimento aqui, inicial do dia, ó, aqui a gente teria uma oportunidade de venda, né, arriscando mesmo por conta da região, tá bom? Aqui valeria uma compra, né, pelo contexto de segunda falha de fundo nessa região, tá? Valeria uma compra um pouco mais de risco. E depois, pessoal, esse candle aqui foi uma oportunidade bacana, tá? Por aquele contexto que eu falei, de 61.8, região também de topo anterior, de troca de polaridade, tá? Então aqui valeria também uma venda de risco, tá bom? E na continuidade de movimento, ó, nesse candle aqui, depois aqui já ficaria um pouco mais complicado, tá bom? Então, esses aqui foram os melhores gatilhos hoje pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Gráfico diário aqui do dólar. Olha só, a gente está num ponto importante de suporte aqui, que é essa média móvel de 9 exponencial do gráfico diário, tá? A gente está tentando perder ela aqui. E se a gente perde essa média aqui hoje, pessoal, a gente tem grande chance de vir buscar mais correções, né? A gente tem um FIBO importante aqui também, que seria desse último fundo, ó. A gente está agora aqui numa região de 61.8, tá? Então, se o mercado realmente perde a mínima de hoje, no pregão de amanhã, a gente tem espaço para ele vir corrigir mais, tá bom? Então, muita atenção com isso, tá? Perdendo esse 61.8, outro FIBO de referência que a gente pode puxar é desse outro fundo aqui, tá? Então, a gente está testando um 38.2 agora, que não é uma retração que costuma segurar muito, né? Mais atenção mesmo com 50
e com meia 1.8. Beleza, pessoal? Essa é a minha visão aqui do índice do dólar do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, pessoal. Vamos que vamos e até amanhã. Valeu!